vaguei longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Amém, que alegria poder caminhar na luz do Senhor e que alegria poder estar aqui nessa manhã para adorá-lo. Eu queria dar um aviso para a igreja, nos dias 27 e 28 de agosto, nós teremos o Congresso de Mulheres, com o tema Mulheres de Joelho, Lares em Pé. É um congresso organizado pelas mulheres, mas é aberto para toda a igreja. Então, os irmãos fiquem à vontade para participar, que o Senhor coloque nos seus corações o desejo de aprenderem mais do Senhor junto conosco. Então, quero dar boas-vindas a todos os irmãos, né? É possível que nós tenhamos algum visitante, seja bem-vindo. Nós estamos agora abrindo mais espaço na igreja, graças a Deus, estamos vivendo um tempo mais calmo da pandemia. Eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Vamos louvar ao Senhor com a nossa oração. Vamos, nesse momento, aquietar a nossa mente e o nosso coração para entrarmos na presença do Senhor e adorá-lo.
Santo e eterno Pai, eu te agradeço, Deus, pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, te agradeço pela tua salvação. Senhor Deus, nessa manhã, recebe o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração como um perfume suave às tuas narinas, ó Deus. Senhor, não olha para as nossas fraquezas, nos perdoa, Deus, as nossas fraquezas e imperfeições. E que a cada dia, ó Deus, a tua graça seja maior em cada um de nós. Senhor Jesus, nos sustenta e nos ampara. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos ainda a ficarem de pé. Vamos fazer uma leitura bíblica que está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. E vamos ler juntos esse versículo da Bíblia. 2 Pedro 3, 18. Vamos lá? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor agora com o grupo de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Como é bom engrandecer nosso Deus, amém? Vamos colocar sempre Ele como nosso alvo, amém? E vamos cantar isso agora. Estou subindo para um lugar mais alto. Já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Canta a igreja. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo a um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme e eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Como é? Glória a Deus de novo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Glória a Deus. Meu alvo é Cristo. Mais uma vez a igreja. Vou avançar, ninguém vai. Meu alvo é Cristo.
Cristo, meu alvo é Cristo. A última, voa. Meu alvo é Cristo. Glória a Deus. Essa música ela foi apresentada em praticamente todos os grupos da igreja e a gente quer trazer ela para a igreja, tá? A gente espera que vocês tenham ouvido. Então, se não, vamos aprender ela hoje, amém? Ela tem uma melodia bem simples. Santo, Pai, Tu és santo, mesmo que a escuridão venha me envolver. Pai, Tu és soberano, mesmo que a confusão me impeça de ver. Senhor, eu não mereço Teu amor. Quando não crendo, impeço Teu tocar. Desejo ser um reflexo claro e puro do Teu amor. Venho então, entro em Teus átrios e aos Teus pés me coloco. Tu és o meu Salvador e pertenço a Ti. Tudo que se passou na minha vida, Senhor, pertence a Ti. Pertence a Ti, pois só Tu és santo. Fácil, né? Vamos tentar? Santo, Pai, Tu és santo, mesmo que a escuridão venha me envolver. És soberano, mesmo que a confusão me impeça de ver. Senhor, eu não mereço Teu amor. Quando não crendo, impeço Teu tocar. Desejo ser um reflexo claro e puro do Teu amor. Venho então, entro em Teus átrios e aos Teus pés me coloco. Tu és o meu Salvador e pertenço a Ti. Passou na minha vida, Senhor, pertence a Ti, pertence a Ti, pois só Tu és santo. Amém. Amém. Os irmãos fiquem à vontade. Nós teremos agora o momento do ofertório. É quando nós devolvemos
ao Senhor os dízimos e ofertas de tudo aquilo que o Senhor já tem nos oferecido como graça e misericórdia. Então, os irmãos fiquem à vontade para trazer as suas ofertas, venham de forma ordeira, porque nós ainda estamos mantendo todo o distanciamento necessário. Vamos ter agora um momento de oração de gratidão. Então, queria pedir aos irmãos que aí onde estão, inclinem suas cabeças e agradeçam ao Senhor por tudo que o Senhor tem sido e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em seguida, o irmão Eli vai nos elevar a Deus em oração. Ó Deus, quão grande és tu, Senhor, quão maravilhoso é o teu nome e quanta honra temos de te servir, de te seguir, de ouvir a tua palavra, Deus. Muito obrigado, Deus, pela misericórdia que o Senhor tem pela gente, pelo sangue derramado na cruz, pelo ar que o Senhor nos dá para respirar, pela vida, pela salvação, pela tua existência em nós, Senhor. Somos gratos por tudo, Deus, porque tudo é teu, Deus. Muito obrigado pela tua grandiosidade, Senhor, e misericórdia e graça. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós teremos a apresentação de uma criança, então quero chamar o pastor Eduardo para fazer esse momento. Vou pegar aqui suas anotações. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Nada melhor do que num dia dos pais ter a apresentação de uma criança, amém? Coisa boa que Deus nos proporcionou. Então eu quero convidar aqui o Thalisson e a Adelane para vir aqui à frente. E nós não batizamos crianças porque nós cremos na Bíblia como única regra de fé e prática. E a Bíblia diz que é preciso crer para ser batizado. Jesus disse: todo aquele que cresce fosse batizado. Como os irmãos podem perceber, essa criancinha aqui não tem a mínima condição de demonstrar a sua fé, de crer. Ela não tem ainda um discernimento entre o bem e o mal. Então nós apresentamos a criança ao Senhor por meio dos pais, assumindo um compromisso de apresentar o Evangelho a essa criança. Então, o Thalisson e a Adelane estarão assumindo esse compromisso diante da igreja, diante do Senhor Deus, pedindo ao Senhor que os capacite a apresentar o Evangelho para essa criança. Amém? Então é esse compromisso que está sendo feito, o que será feito hoje para a glória de Deus. Amém, Thalisson? Meu primeiro dia dos pais com a minha filha. Que blusa linda, rapaz. Foi invenção da Adelane? Tem algum familiar de vocês presente? Não? Não, né? Muito bem, então vamos lá. Tempos de pandemia são assim, não é?
Pronto. Thaleson já sabe como funciona, né? Eu gostaria só de ler um texto de Marcos, capítulo 10, do verso 13 ao 16, que diz assim: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou a criança nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Amém? Vamos nós então. Thaleson e Adelane, diante de Deus e destas testemunhas que aqui estão nesta manhã, vocês prometem criar esta criança no temor do Senhor? Prometemos. Vocês prometem que, além disso, vão guiá-la diariamente do pleno conhecimento do caminho do Senhor? Prometemos. Vocês prometem instruí-la para que ela conheça a Jesus Cristo como Salvador pessoal? Prometemos. Vocês prometem que, enquanto estiver sob o controle de vocês, vocês vão dar a esta criança um exemplo de vida cristã? Prometemos. Vocês apresentam esta menina com verdadeira e solene dedicação a Deus sincera? Apresentamos. Amém. Diante do compromisso que vocês estão assumindo, não esqueçam, em primeiro lugar com Deus, em segundo lugar com os irmãos na fé e em terceiro lugar com a Cecília? Cecília, né? Com a Cecília, nós vamos então orar nesse instante, consagrando ao Senhor. Estou pegando certo? Marlene, está tudo certo aqui? Não? Não está? Tá. Vamos ficar de pé. Faz tempo que eu não pego uma criança assim, não apresento. Os irmãos impõem as mãos em direção a Cecília. E repitam comigo: Cecília, nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus recaia sobre tua vida. Continuem com as mãos em direção a ela, agora só eu oro. Deus de infinito amor, Deus de graça e misericórdia, que deu este presente tão precioso ao Thaleson e à Adelane. Te peço agora, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que esta vida esteja em tuas mãos. Que os anos que ainda virão possam ser anos abençoadores, não só na vida da Cecília, mas na vida de todos que a cercam. Que a Cecília seja, ó Deus, um instrumento teu para abençoar este mundo. Que a tua misericórdia esteja sempre sobre ela, a tua graça e o teu amor estejam sobre a vida dela durante todos os anos que viver nesta terra. Que a Cecília, ó Deus, marque a história, que ela seja aquela pessoa que passa pela vida dos outros, deixando a marca de Cristo. Eu peço esta bênção sobre a vida da Cecília. Eu peço que a tua graça traga saúde a ela. Eu peço que a tua misericórdia ajude os seus pais a fazer dela uma serva tua, para a glória do teu nome. Amém. Quer cantar aí? É isso que tu quer? Pode aplaudir? Amém. Irmãos, vamos continuar agora louvando ao Senhor com as nossas orações. Nesse momento nós teremos um momento de intercessão, quando nós vamos entregar a Deus todos os desejos e anseios do nosso coração. Quero também pedir à igreja que ore pelos irmãos da nossa igreja que estão enfermos, pelas pessoas que nós também conhecemos e que ainda não conhecem ao Senhor, que sejam alcançadas por Ele. E vamos orar também pela nossa cidade, que tem vivido tempos de muita violência, que o Senhor possa tomar a frente, a direção disso e acalmar esta cidade. Que o Senhor possa salvar esses homens, né, que vivem numa vida longe do Senhor.
Senhor Deus e amado Pai, nesse momento, Deus, nós apresentamos diante de Ti, Deus, aquilo que está no nosso coração e que tantas vezes quer roubar a nossa paz. Senhor, toma nas Tuas mãos. Soluciona, ó Deus, aquilo que só o Senhor pode solucionar. Ó Pai, eu te peço pelos nossos amigos e irmãos que sofrem de enfermidade física, ó Deus, que o Senhor toma nas Tuas mãos e tenha misericórdia. Deus, alivia as dores e restaura segundo a Tua vontade, ó Pai. E que mais que uma cura física, ó Deus, que o Senhor possa trazer cura espiritual para os nossos amigos e irmãos. Senhor, eu te peço também que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa alcançar pessoas que estão precisando de Ti, nossos familiares e amigos. Deus, eu te peço também por esta cidade. Senhor, toma nas Tuas mãos, ó Deus, traz libertação, ó Deus, aonde precisa. Restaura, Senhor, em nós a tranquilidade de confiar em Ti e saber que nós não somos daqui, somos passageiros, peregrinos e que o nosso lar é eterno, é na Tua casa, na Tua glória, ó Deus. Traz aos nossos corações essa esperança todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor agora com um momento musical. Essa música é um pedido, uma oração. Então, que a gente adore a Deus em espírito de oração. Amém? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei. Pois não há sentido e a vida pede a razão, se de Jesus Cristo eu afastar meu coração. Sei que é a caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a Ti. Senhor, segura minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado Teu, na Tua casa, Pai. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei. Pois não há sentido, a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar meu coração. Sei que é árdua caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a Ti. Senhor, segura minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado Teu, na Tua casa, Pai. Segura minha mão, Senhor. Senhor,
Me ajuda na direção. Não permita quero sempre estar, glória a Deus, na tua casa, Pai. Glória a Deus, amém. Amém. Vamos ler na palavra de Deus o livro de Tito, capítulo 2, verso 11 a 14. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé, nós vamos fazer essa leitura responsiva. Eu vou ler um versículo e os irmãos o seguinte. Tito 2, do verso 11 ao 14. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor com o pastor. Os irmãos podem assentar. Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. Uma saudação especial a todos os pais nesse Dia dos Pais, nesse domingo. Que Deus os abençoe, lhes dê graça, misericórdia, sabedoria para poder lidar a herança do Senhor. Amém? A Bíblia diz isso. Filhos são herança do Senhor. O Senhor possa te conceder essa graça, viver debaixo da soberania e do poder dele, para ser o melhor pai possível. Amém? Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Eclesiastes, o capítulo 3. Nós vamos ler um versículo para nós termos como base o que iremos falar hoje. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Vou ler aqui na versão NVI, a versão Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Base do que nós vamos conversar hoje. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor assim. Para tudo há uma ocasião certa. Algumas Bíblias. Há um tempo certo para cada propósito debaixo. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Deus de misericórdia e amor, queremos nesse instante te pedir que nós possamos compreender o que tua palavra tem a nos dizer esta manhã. Senhor, nos abençoe, nos dê da tua graça, da tua misericórdia, para que possamos sair daqui conscientes daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ó Pai, nós te pedimos que tudo que for ouvido hoje possa ser guardado e compreendido. Por isso nós necessitamos muito do teu Espírito em nós neste momento. Abençoa-nos para que Ele nos dê esse entendimento, que Ele nos esclareça. Em nome, por amor de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem, para o Vinícius colocar aí, uma coisa de cada vez. Aliás, isso tem sido uma grande dificuldade dos dias atuais, dias em que nós
As pessoas não costumam mais fazer uma coisa de cada vez. Tem uma palestra aqui sobre entretenimento e nós falamos exatamente isso. As pessoas hoje em dia fazem muitas coisas ao mesmo tempo. É difícil você parar uma pessoa para que ela se concentre somente em uma coisa. Se a pessoa está vendo um filme, geralmente ela está com o celular na mão, escrevendo para alguém, lendo alguma coisa e vendo o filme. As pessoas já não conversam, simplesmente conversando. Sentam-se à mesa, cada um tem um celular na mão e cada um está fazendo alguma coisa enquanto conversa. Então, essa ideia de uma coisa de cada vez tem sido muito complicada nessa nossa geração, e tem muitas opções, né? Tem muitas coisas para se fazer ao mesmo tempo. E aí as pessoas, me parecem, não querem perder tempo, no sentido de não deixar de fazer muitas coisas e acabam perdendo tempo. Porque quando se faz muitas coisas, acaba não fazendo nenhuma. Não fazendo nenhuma de que forma? Da melhor maneira possível. Você perde a oportunidade de fazer da melhor maneira possível. Mas eu não estou nessa manhã com o objetivo de falar sobre tempo. Eu queria ler o texto de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, apenas porque algumas coisas desse texto são muito interessantes. Na versão que eu li, que é a versão da NVI, diz: para tudo há uma ocasião certa, ou seja, tudo na vida há um momento certo para se fazer cada coisa. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Para tudo na vida há um momento certo para se vivenciar. Por isso que Paulo, por exemplo, dizia: eu quando era criança, agia como criança, pensava como criança, agora eu sou homem. Eu devo pensar como homem e agir como homem. Há tempo para tudo. Há um tempo em que a gente poderia viver uma vida mais livre, mais solta, e há um tempo de muitas responsabilidades, que é quando nós nos tornamos adultos. Há um tempo para tudo. E o texto prossegue dizendo assim: há um tempo certo para cada propósito debaixo da terra. Cada coisa que Deus estabeleceu para a nossa vida, Deus tem um tempo certo para nós executarmos aquilo que Ele estabeleceu para nós. Por exemplo, houve um tempo em que eu trazia meus filhos para a igreja no colo. Esse tempo passou. Houve um tempo em que meus filhos não tinham escolha de vir para o culto, embora eles sempre questionassem, né? Pequenininhos eles questionavam: mas por que de novo? Todo domingo a gente vai. E aí a gente tinha que convencê-los assim: vamos, acabou. Agora não mudou, eles têm idade que já tem autonomia, eles têm que decidir por si só. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito. Então, na vida cristã não é diferente. A vida cristã ela tem um tempo, tem propósito, ela tem etapas. E a gente não pode queimar essas etapas. E o problema de muitas pessoas na vida cristã delas, o fato da vida cristã delas ser uma vida medíocre, fraca, é porque elas queimaram etapas. Elas não foram no processo. E eu vi isso durante muito tempo aqui como pastor, muito tempo. E os irmãos que acompanham aqui por muitos anos também devem ter visto e lembrado. Com o Francinilson, né, onde a igreja começou na casa dele, ele sabe muito bem disso. Há anos ele vê isso também. Aquelas pessoas que chegam a Jesus e elas chegam com muita euforia, e elas chegam muito animadas, elas chegam muitas vezes com lágrimas, e elas dizem que realmente estão dispostas a seguir Jesus, a caminhar com Jesus e aquela coisa toda. E 2 semanas depois nós não a vemos mais aqui. Um mês depois nós não vemos mais essa pessoa. Ou às vezes até 1 ano depois aquela pessoa sumiu e nunca mais voltou. O que acontece com a vida dessas pessoas? Por que se começa com tanta euforia e por que não se continua com a mesma euforia? Por que se começa com muita paixão e por que a paixão não continua? Exatamente porque, como a Bíblia diz, tudo tem um tempo certo, tudo tem um propósito, é uma coisa de cada vez. É por isso que o tema da mensagem é essa, é uma coisa de cada vez. Tem que ser por etapa, tem que ser por partes. Não, você não pode pular etapas. Eu não sei se você sabe, mas quando a borboleta está para se formar, quando ela é lagarta no casulo, você não pode abrir aquele casulo, é por etapas. Ela tem que romper aquilo ali, porque enquanto ela está lá dentro, ela está formando as asas. Se a gente romper aquele casulo por pena, e eu fiz isso quando era criança, a borboleta sai e ela não sai borboleta, porque ela não conseguiu formar as asas. Ela queimou etapas. Lao Tse, aquele filósofo, né, chinês, dizia que toda grande caminhada começa com o primeiro passo. John Lennon tinha uma música que dizia: eu queria caminhar, mas eu só sabia correr. Vocês entendem o que ele queria dizer? Eu tinha que ir por etapas, mas eu não sabia. Então eu queria ir com tudo. Então a vida cristã é uma vida que tem os seus passos, que tem as suas etapas, que tem essa ideia do uma coisa de cada vez. E é por isso que nessa manhã eu queria então falar sobre esse processo de construção da vida cristã,
essas etapas que não podem ser ignoradas para que você tenha uma vida cristã verdadeira, autêntica, forte. E nós vamos tratar delas chamando de uma coisa de cada vez. Amém? Então, primeiro passo, uma coisa eu sei. Essa é a primeira coisa. Uma coisa eu sei. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9, nos versos 24 e 25. Primeiro passo é esse. Uma coisa eu sei. João capítulo 9, versos 24 e 25. Amém? Encontraram? Evangelho de João, capítulo 9, versos 24 e 25, diz assim a palavra de Deus. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Amém? O que fala esse texto? Esse texto fala de um cego de nascença, lá no capítulo 9 de João, no começo do capítulo, os discípulos veem esse cego de nascença pedindo esmola, e eles perguntam a Jesus: mestre, quem foi que pecou? Foi esse homem ou foram os pais dele que pecaram? E Jesus diz: nem esse homem nem os pais dele pecaram a ponto de terem tal castigo. Na verdade, isso aconteceu com ele para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E aí Jesus vai e cura esse cego de nascença. Quando Jesus cura esse cego de nascença, logo isso vira um escândalo ali em Jerusalém. Por quê? Porque o cara pedia esmolas há anos, desde que era gente. Ele é cego de nascença. Ele pedia esmola há anos ali, todos o conheciam, e de repente ele está enxergando e caminhando pela cidade de maneira normal, como se nada nunca tivesse acontecido, ou como se ele nunca tivesse sido cego. Os religiosos então param ele, chamam ele e perguntam: quem foi que fez isso contigo? E ele diz: eu não sei. Essa é a primeira chamada que eles fazem com ele. Ele diz: eu não conheço. Ele só disse que ele sujou meus olhos com lama, mandou eu ir lavar no tanque de Siloé. Quando eu lavei, voltei enxergando. Aí a segunda vez, que é o texto que nós lemos agora, diz que eles chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram: dê glória a Deus. O que eles querem dizer? Aponte a glória para Deus, não aponte para esse homem aí que você não sabe nem quem é. Dá a glória a Deus. Porque nós sabemos que esse homem é pecador, ou seja, é um homem como um de nós, pecador. E aí o cego retrucou: se é pecador, eu não sei da vida dele. Mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Amém? A vida cristã sadia, ela começa pela conversão verdadeira. Corresponde a algo muito parecido com esse texto aqui. 3 etapas. Primeira coisa, na conversão verdadeira, o encontro com Jesus. Encontrar-se verdadeiramente com Jesus significa ter uma mudança na rota de vida, uma mudança completa, radical. Me digam, a vida desse homem que era cego, depois que encontrou Jesus, não era mais a mesma de jeito nenhum. Um amigo meu sempre diz isso quando ele lê esse texto. Ele diz: a primeira coisa que eu penso na vida desse cego é: ele vai ter que começar a trabalhar, não é? Porque ele agora enxerga, ele não pode mais pedir esmola, ele tem saúde agora. Mudou a vida dele, muda a rota da vida da gente. O encontro com Jesus tem que mudar a rota da nossa existência de maneira radical. Me digam, a vida desse homem mudou de maneira radical, amém? Totalmente radical, não é uma mudança simplória, não é uma mudança simples. Não foi Jesus mudando ele de lugar: você não vai mais sentar aqui, tá? Você vai sentar do outro lado. E também não foi Jesus dizendo: eu vou fazer você enxergar pelo menos os vultos. E não foi Jesus dizendo: eu vou fazer você enxergar com o olho direito. Eu vou fazer você ter mais faro, vou fazer você ter mais audição, para que você possa se locomover. Ele simplesmente trouxe a esse homem a outra realidade de vida, ou seja, ele transformou totalmente a vida dele, mudou totalmente a rota e a história dele. Veja bem, até mesmo aquelas pessoas, meus irmãos, que rejeitam Jesus, elas não continuam sendo as mesmas depois de encontrá-lo. Eu sempre lembro daquele jovem que foi na presença de Jesus e disse: mestre, o que eu faço para herdar o reino de Deus? E Jesus disse: cumpra os mandamentos. Ele disse: eu já faço isso. Então vai, venda tudo que você tem e me siga. E aí a Bíblia diz que o jovem ficou muito pesaroso porque ele tinha muitas riquezas e não queria abandoná-las. Teve medo de se entregar completamente a Jesus. Deu as costas e foi embora. Pergunto a vocês: vocês acham que esse homem viveu o resto da vida em paz?
Vocês não acham que ele passou a vida toda pensando: se eu tivesse ido, se eu tivesse deixado, se eu tivesse abandonado tudo e seguido ele? Quem se encontra com Jesus jamais é o mesmo, nem que seja carregando consigo culpa, nem que seja. Eu já contei algumas vezes aqui a história de um amigo meu, e nós, quando estávamos no mundo, nós passávamos em frente às igrejas e a gente sempre dizia: vamos entrar para ver o que eles dizem, vamos entrar para ver qual é. E principalmente eu, que quando criança minha avó já me levava para a igreja batista, então tinha uma pequena semente minha lá, e às vezes a gente passava em frente às igrejas e dizia: vamos entrar, e a gente nunca entrou. Só que um dia eu entrei e meu amigo nunca entrou, e um dia ele morreu com um tiro nas costas, gritando de dor. E eu pensei: quanto tempo ele deve ter pensado: por que eu não entrei? Por que eu não entrei? Então, quem se encontra com Jesus, a rota da vida muda. Eu sempre brinco: quem entra na igreja está perdido. Acabou de ouvir a mensagem, você não tem mais jeito, agora você conhece alguma coisa de Jesus. Portanto, encontrar-se com Jesus nunca permitirá que a sua vida seja a mesma, para o bem ou para o mal. Porque a Bíblia diz que ele é uma pedra de tropeço e de edificação. Ou seja, para algumas pessoas, Jesus é uma pedra que lhe eleva. É a música que o Eli contou para nós aqui, né? Vou crescer, meu alvo é Cristo. Ele eleva você. Ou ele pode simplesmente fazer você cair muito mais do que já estava, porque você o rejeita. Então não há conversão, entenda bem, sem um encontro verdadeiro com Jesus. Amém? Não há. Não há. O que pode haver é: a pessoa pode vir para a igreja por um anseio pelo céu, um céu que é fruto do imaginário dos desejos dela. Eu queria que no céu tivesse isso, eu queria que no céu tivesse aquilo, eu queria que no céu isso. Na verdade, a pessoa ama muitas coisas desse mundo e queria que o céu fosse as coisas desse mundo eternamente vividas. Essa pessoa não entendeu nada sobre Jesus Cristo, nada sobre o reino de Deus. Há também uma vontade de mudar. Tem gente que procura a igreja com vontade de mudar. Muitas pessoas me procuram e dizem isso. Os aconselhamentos aqui no dia de sábado, elas vêm até aqui e me dizem: pastor, eu vim aqui porque eu quero mudar. Bom, mudar, você pode mudar muitos aspectos. Você pode parar de fumar, você pode parar de beber, você pode parar de farrear tanto e guardar mais o seu dinheiro para coisas mais saudáveis. Você pode mudar de várias formas, mas se você quiser ser transformado, é só pelo encontro com Jesus Cristo. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer? Mudanças são possíveis fora de Jesus. Meu pai mudou, meu pai bebeu mais de 20 anos, foi alcoólatra e depois foi aos Alcoólicos Anônimos e mudou, parou de beber. Mas meu pai foi transformado quando se encontrou com Jesus Cristo. O encontro com Jesus não é mudança, o encontro com Jesus é transformação, isso é conversão. Somente esse encontro proporciona a forma de você ver diferente o mundo. A conversão também significa que você é curado por meio da palavra. A palavra de Deus revela que nós somos e o que nós deveríamos ser. Por isso o profeta disse, né, lá em Apocalipse capítulo 10, no verso 10, o profeta João, né, tendo a visão lá do Apocalipse, ele disse que a palavra de Deus era doce na boca e amarga no estômago. Ele está usando uma linguagem poética. Por que ele está dizendo que é doce na boca? É muito bom falar da palavra de Deus, não é? É muito bom cantar. O incrédulo canta as músicas de Deus. Uma vez eu vinha no ônibus, cantou um louvor lá no rádio do motorista e o ônibus virou uma igreja. O pessoal cantando lá, entendeu? Porque todo mundo conhecia a música, é bonita, é doce. Agora, é como João diz, ela é doce no paladar, ela é amarga no estômago. Por quê? Porque quando você internaliza a palavra, aí o bicho pega. Porque uma coisa é a gente cantar: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Outra coisa é fazer isso. Outra coisa é estar aí, Senhor, meus filhos, está aí minha casa, tudo é teu. Quando você internaliza a palavra, isso é meio angustiante. No entanto, a palavra é o remédio restaurador de Deus para nós. Salmo 107, verso 20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Amém? A palavra de Deus nos livra do que é mortal. Então, conversão é você ser curado pela palavra dia após dia. O que foi que curou esse cego? Foi a palavra de Jesus. João capítulo 9, verso 7. Veja o que diz. Vou colocar aqui para nós o Vinícius. Então Jesus disse para ele:
vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Conversão é eu entender que a palavra, ela precisa ser recebida, internalizada e obedecida, e isso vai me transformar. John MacArthur, o pastor Batista, diz o seguinte: a bênção surge não por nós ouvirmos a palavra, porque tem muitos de vocês aqui que ouvem a palavra há anos, mas a bênção de Deus não está em ouvir a palavra, a bênção de Deus está em obedecer ao que se tem ouvido. É isso que muda as nossas vidas, isso é que é conversão. E a conversão é também reconhecer publicamente isso, essa cura que a palavra proporcionou a nós. Não foi isso que esse homem disse? Ele disse: olha, uma coisa eu sei, eu nem sei quem ele é direito. E é isso que acontece na conversão mesmo, gente. A gente se chega a Jesus, ouve a mensagem do Evangelho, a palavra começa a transformar nossas vidas, não é? Porque a gente vai ouvindo e obedecendo, e a gente nem sabe direito quem é Jesus. Quantas vezes novos convertidos entram em contato comigo e dizem assim: pastor, eu preciso que o senhor converse com uma pessoa que eu tenho evangelizado, que eu não sei explicar para ela muita coisa. Já ouviram isso? Eles nem têm muita profundidade do conhecimento de Jesus, mas eles dizem: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Isso é conversão. A minha pergunta é: você pode dizer isso? Essa primeira coisa? Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Eu percebo a vida de maneira diferente. Eu vejo nuances que eu não via antes. Eu vejo detalhes que eu não conseguia ver. O Senhor me deu olhos espirituais. Gente, existe essa percepção espiritual que só Deus pode dar. É a percepção, por exemplo, de alguém que entende de uma coisa que a gente não entende. Você vai ver um quadro, né, uma obra de arte, aí um especialista olha para o quadro e diz coisas incríveis sobre o quadro. A gente olha e é uma linda paisagem. Mas o especialista consegue dizer de que tonalidades elas foram feitas, com que cores elas foram usadas, porque ele tem olhos para isso. Deus nos deu olhos espirituais a quem realmente deu o primeiro passo. O primeiro passo da conversão é olhos espirituais. A gente olhar, a primeira coisa que a gente olha é para a nossa própria vida e diz: rapaz, não é que eu não prestava mesmo? Porque antes de ter olhos espirituais, a gente se advogava, a gente dizia: não, eu não sou tão ruim assim. Se você me comparar com fulano, com Beltrano, com Ciclano, eu não sou tão ruim assim. Eu sou uma boa pessoa. Mas o convertido ganhou olhos espirituais, então ele olha para a sua própria existência e diz: meu Deus, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Eu devia estar morto, eu devia estar condenado por Deus imediatamente. Deus me fez ver. Você tem essa condição? Você deu esse primeiro passo? Esse primeiro passo de dizer: eu era cego, agora eu vejo. Você deu o primeiro passo, só se deu o primeiro passo. Não esqueça, vida cristã é por etapa. Amém? Se não deu o primeiro passo, já pare aí. Você precisa do primeiro passo. Reconhecer seus pecados, ganhar olhos espirituais. Mas se você deu o segundo passo, você pode ir para o segundo passo. O segundo passo é: uma coisa faço. Filipenses, abra sua Bíblia, capítulo 3, versos 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Filipenses 3, versos 13 e 14. Amém? Vamos ler então. É Paulo dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? O que Paulo diz aqui? Uma coisa faço. E o que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo que é Cristo. Paulo, no contexto dessa fala aqui, antes ele tinha falado exatamente quem ele era. Estava falando para a igreja de Filipe, e ele fala quem ele era. E ele diz: olha, eu era um judeu, eu era muito reconhecido, eu era muito respeitado, um religioso que as pessoas tinham como benquisto,
eu era isso, eu era aquilo. Ele começa a dizer vários eu eras, e depois ele diz, eu considero tudo isso esterco. Eu considero tudo isso lixo. E aí ele vai e chega no verso 13 e diz, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu já alcancei. Ou seja, eu estou buscando, eu tenho um alvo. O alvo dele qual é? Cristo. Eu quero mais de Cristo. Eu quero entendê-lo melhor. Eu quero vivenciá-lo mais. Eu quero ter mais comunhão com ele. Eu quero caminhar mais perto dele. Eu quero senti-lo mais. Então esse é o alvo dele. E aí ele diz, não é que eu já tenha alcançado. Mas para ele alcançar isso, o que ele diz? Eu faço uma coisa. Eu assumi um compromisso. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Amém? Você já esqueceu das coisas que ficaram para trás? Esquecendo das coisas que ficaram para trás, aí eu avanço para as que estão diante de mim. Eu quero mais de Cristo, por isso eu esqueço o que está para trás. Então, o segundo passo, imediatamente a conversão, é de deixar para trás a antiga vida. Esse é o segundo passo. 2 Coríntios 5,17 diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É muito comum encontrar meus amigos assim, antigos, e já fazem mais de 20 anos que eu sou cristão. E os caras, quando me encontram, ainda querem relembrar, ou contar, ou pensar que eu sou aquela mesma pessoa. Hoje mesmo, de manhã, vindo para cá, arrumadinho como eu estou aqui com minha Bíblia, eu encontrei um amigo meu ali na padaria, e ele já se dirige a mim nos mesmos termos de 25, 26 anos atrás, tentando retomar a minha antiga vida. E eu sempre digo a mesma coisa. Pois é, esse cara morreu já faz uns 26 anos. O infeliz está morto. Apocou foi com tudo aquele ali. Porque eu sou uma nova criatura em Cristo. Então você pode muitas vezes ser lembrado pelo diabo. Fulano, você é mentiroso. Você pode dizer, não, eu não sou um mentiroso. Eu mentia. E você pode até mentir e cair em pecado. E o diabo diz, está vendo, você é mentiroso. Não, não, não. Eu caí em pecado. Menti. Mas eu não sou mais mentiroso. Eu adulterei no passado. Mas eu não sou adúltero. Vocês estão compreendendo o que é abandonar o passado, irmãos? Eu tive atos promíscuos no passado. Eu não sou uma pessoa. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Hernán Cortés. Hernán Cortés foi um conquistador, o conquistador das terras mexicanas. Ele era um conquistador espanhol ali por volta do século XVI. Quando ele foi conquistar o México, esse homem ele era de uma coisa assim, de uma intrepidez e crueldade que você não pode imaginar. Ele chegou lá para conquistar o México em navios, né? Quando eles desembarcaram, ele olhou para os soldados e viu que os soldados estavam com medo. Então ele deu uma ordem: queime os navios. Queime os navios. Incendiaram os navios. E aí o que acontece? Agora os soldados não tinham para onde ir. Ou vencia a batalha, ou morria ali em terra estranha. Queimando os navios, eles não tinham volta. A gente tem que fazer igual o Hernán Cortés. Queime os navios, para que não tenha volta. O nosso problema é que a gente deixa uma porta aberta para a volta. A gente devia trancar essa porta e jogar a chave fora. Sabe, trancar a porta e jogar a chave por baixo fora, para que a gente não tenha condições nenhuma de sair mais. A gente devia queimar os navios para que não pudesse voltar mais. Então, assim, como o Hernán Cortés aqui, né, com aqueles soldados dele, agora era vencer ou morrer. Não tinha mais jeito. Eu não tinha mais como voltar para casa. Ou você estabelece-se aqui, acabou. Então a gente tinha que ter essa ideia na vida cristã. Eu tenho que ter essa ideia na vida cristã. A gente tem que ter essa segunda coisa, esse eu faço. Imagina a sua vida cristã como um foguete que foi lançado. Quando o foguete é lançado aqui da Terra, ele só tem duas opções. Não sei se você sabe. Ou ele atinge o espaço ou ele explode. Não há outra opção. Nós devíamos pensar assim também. Jesus diz, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Eu lembro de um homem que se converteu alguns anos atrás, eu fui visitá-lo, e ele tinha problema de alcoolismo. Eu fui visitá-lo e ele tinha uma adega com várias bebidas.
E eu disse para ele na ocasião, mas o irmão vai se livrar dessa adega, né? Aí ele disse, não tem problema com isso aí, não. E eu sou uma nova criatura, pastor. Eu sou crente em Cristo Jesus. Eu preciso dizer para vocês que ele caiu ou não? Vocês já sabem, né? Não vai contar que ele caiu. É lógico que ele caiu. O cara tinha uma adega lá, né? Então, imagina só, o diabo não precisa nem te tentar, basta você cheirar a adega e você já tem vontade de beber alguma coisa. Então você precisa destruir as pontes, você precisa destruir a volta à antiga vida. Você tem que olhar para o passado apenas como uma referência do que deve ser evitado no presente. Amém? Mesmo as coisas que antes para você tinham muito valor, elas devem perder o significado diante do fato de você ter encontrado Jesus. O exemplo mais lindo que eu encontro é em Lucas capítulo 5. Lucas, não precisa vocês abrirem. Lucas capítulo 5 é aquela história da pesca maravilhosa, né? Os discípulos passaram a noite pescando, não conseguiram pescar nada. Aí Jesus aparece, entra no barco, pede a Pedro para entrar no barco para pregar para a multidão na praia, prega, e depois pede a eles que joguem as redes novamente e apontam um lugar onde eles possam jogar as redes. Lembrem, eles passaram a noite buscando o sustento da vida deles, que era a pesca, que eram os peixes, e não conseguiram. E aí Jesus vai e manda eles lançarem as redes. Eles lançam as redes, e quando puxam as redes, quase arrebentam de tantos peixes. Eram tantos peixes que quase a embarcação afundou. E aí diz o texto para nós que eles trazem os peixes, né, para a praia, e no verso 11 é que está a coisa mais espetacular desse texto. Primeiro é que antes Pedro diz, afaste de mim, eu sou um pecador, não tenho condições de estar perto do Senhor. Jesus diz, não te preocupes, eu vou te fazer um pescador de homens. Mas a mais importante desse texto é no verso 11, que diz assim, e eles, abandonando tudo, o seguiram. Você não fica impressionado não com isso? Passaram a noite toda esperando pescar peixes para sustentar suas famílias. E agora que Jesus os chama, eles abandonam todos aqueles peixes, aquela embarcação, e dizem, Senhor, onde é que o Senhor quer que a gente vá? Pois nós vamos contigo. Onde o Senhor quiser que a gente vá. Estilo Hernán Cortés. Queimamos a embarcação. A gente vai contigo. Não tem mais jeito não, a gente vai contigo. Não tem mais volta, a gente vai contigo. Então, que nossos olhos estejam constantemente contemplando essa decisão, essa eternidade que Cristo nos apresenta, né? Uma coisa faço, abandonando as coisas que para trás ficaram, eu sigo com Jesus Cristo. Primeiro passo, conversão. Segundo passo, abandonar todas as coisas. Estão vendo como a vida cristã é? Se eu ficar só no primeiro passo, conversão, mas eu não abandonar tudo, eu não tenho vida cristã. Os irmãos entendem isso? Amém? Pois é, eu me converti, eu entendi o Evangelho, meus olhos foram abertos, eu compreendo as coisas espirituais, mas eu não abandonei tudo. Então você não fez nada. Você está no meio do caminho. Como diz aquele antigo folheto, né? Você perdeu a eternidade por 30 centímetros. A diferença entre o coração e a mente. Simplesmente isso. Mas aí, para a vida cristã ser completa, tem o terceiro passo. O terceiro passo, o Eli cantou para nós aqui hoje, né? Uma coisa peço. Salmo 27, versículo 4. Abra aí, por favor. Salmo 27, versículo 4. O terceiro passo da vida cristã, irmãos, a vida cristã sadia, se dá por um compromisso assumido por meio de um pedido. Você faz um pedido e assume o compromisso. Salmo 27, versículo 4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Deixa eu situar vocês nesse salmo. Primeiro ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscar. Eu acho isso fantástico. Eu peço e eu vou fazer. Amém? Porque a vida cristã é isso. É a gente pedindo e assumindo compromisso. Senhor, eu quero ter fidelidade na comunhão contigo. Então eu peço e assumo compromisso. Venho para o culto. Eu não posso pedir uma coisa e não fazer nada. Se eu peço ao Senhor que sustente minha família, eu tenho que trabalhar. Amém? Não posso dizer, Senhor, sustenta minha família e passar o dia dormindo.
Eu não posso dizer, Senhor, eu queria ter uma formação melhor, eu queria ter uma profissão um dia. Não estudar. Eu preciso pedir e colaborar com isso. Senhor, eu quero ter um bom casamento, quero ter um casamento alicerçado na tua palavra, eu quero uma esposa que te ame, um marido que te ame. Eu não posso procurar isso em lugares diferentes que não esse lugar de adoração. Eu peço, eu assumo um compromisso. Então ele diz, uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. A casa do Senhor, para o judeu, não é a igreja, esse templo aqui, tá? Era Jerusalém. Ele estava dizendo assim, que eu possa morar em Jerusalém. Eles acreditavam que Deus habitava em Jerusalém, né? Deus morava ali, ela era a casa de Deus, eles pensavam. Ele dizia que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, ele está dizendo que eu possa ter comunhão no meio do povo do Senhor, todos os dias da minha vida. E aí é por isso que esse texto é aplicado para nós aqui no templo, porque ele fala o seguinte, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Porque onde o povo de Deus está reunido é o templo do Senhor, é a casa de Deus, amém? Amém? Então Deus está aqui, porque nós estamos reunidos em seu nome. E aí, se o salmista vivesse nos nossos dias, ele diria, Senhor, que eu possa sempre estar nos cultos da igreja, porque ali a gente vê a tua beleza. Primeiro passo, conversão. Segundo passo, abandonar tudo por Jesus, abandonar o passado, mais por Jesus. Terceiro, manter comunhão. Isso, gente, manter comunhão. Há 120 pessoas inscritas nesse culto. Vocês estão vendo essas cadeiras vazias? Onde estão esses abençoados? Onde estão? Onde eles estão? Onde eles estão? Se o terceiro princípio da vida cristã sadia é eu posso habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Todo dia quando é? Só domingo? Se a gente fizesse um culto de domingo a domingo, os crentes verdadeiros teriam o maior prazer de estarem aqui todos os dias. Eles dariam um jeito de estar aqui todos os dias. Por quê? Porque eles querem contemplar a beleza do Senhor, eles querem meditar no Senhor, eles querem estar na presença do Senhor. E eu digo uma coisa, se a gente não está afim de estar na presença do Senhor aqui na terra, por que a gente estaria afim de estar no céu? Não é verdade? Se a presença dele aqui é tão incômoda para nós, se a Netflix é melhor do que a presença de Deus, então é melhor eu nem querer ir para o céu. Já que a presença de Deus para mim é tão monótona. Mas por que é monótono a presença de Deus para algumas pessoas? Primeiro, porque não houve conversão. Se os olhos espirituais dessa pessoa tivessem sido abertos, o culto jamais seria monótono. Segundo, porque ela não abandonou o passado, porque ela não abandonou tudo por causa de Jesus. Então ela não tem condições de achar isso aqui uma coisa muito preciosa, porque ela ainda tem coisas mais preciosas guardadas em seu coração. Mas se ela realmente foi convertida, se ela deixou todas as coisas para trás, isso aqui para ela é a melhor coisa do mundo. Não existe coisa, não existe ambiente melhor, não existe lugar melhor. John Stott, quando morreu, tinha 92 anos, e perguntaram para ele o que ele mais sentia falta, porque ele tinha passado 5 anos numa cama. Ele disse, eu sinto falta de um bom culto, mas eu tenho certeza que eu vou para um que não para mais. Meu irmão, que frustração para um crente que não gosta de culto, ir para o céu e chegar lá e dizer, aqui o culto é direto. Meu Deus do céu. Quem vai pregar hoje? Moisés. Ele não para não, meu irmão. Deve falar aí umas 2 ou 3 horas aí, e depois vem Davi com um grupo de louvor, e aí vão umas 40 músicas. Deve ser assim, né? Estou brincando, não sei nem como é que seria. Estou só brincando com isso. Então, esse é o pedido mais importante da vida cristã. Simplesmente porque não há vida cristã que resista sem comunhão. Vou dizer uma coisa aqui, não se sintam ofendidos, por favor, meus irmãos. Mas é preciso ser dito. Eu não acredito em crente que diga assim, e alguns de vocês aqui já me disseram, por isso eu não quero que vocês se ofendam. Tá? Não se ofendam, porque tem que ser dito. Eu não acredito quando o crente diz assim, pastor, não estou indo para a igreja, mas eu estou bem. Tá não. Tá não. Não está. Bem mesmo está quem cumpre o que Deus ordenou. O que Deus ordenou? Jesus disse bem claramente, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. É como se ele estivesse dizendo, estejam lá também, sabe por quê? Efésios capítulo 5, verso 25. Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Para começo de conversa, a gente deve amar o que Jesus ama.
E ele amou a igreja. E para concluir a conversa, diz que ele deu a vida por ela. Ele deu a vida para que isso aqui existisse. É por isso, meus irmãos, que passam escândalos, passam tragédias na igreja, desde que ela começou lá no livro de Atos, e ela permanece. Por quê? Porque Jesus deu a vida por isso aqui. Não importa quantos pastores corruptos ainda vão vir, não importa quantos escândalos ainda vão vir, não importa quantos irmãos vão se afastar, a igreja ainda vai continuar. Sempre haverá um remanescente fiel. Não importa que tamanho seja. Porque isso aqui não é propósito de homem, mas é propósito de Deus. Então a participação em uma igreja, essa comunhão com a comunidade de fé, ela molda as nossas relações interpessoais. É aqui, meus irmãos, que a gente encontra os frutos do Espírito. Por exemplo, é aqui que a gente encontra irmãos difíceis de lidar e a gente tem que crescer em mansidão, em humildade, em amor. E é aqui também que o Espírito Santo, por meio da palavra, nos alimenta para que nós tenhamos humildade, mansidão e amor. Então o compromisso, por isso, é acompanhado por um pedido, porque o salmista sabe que nós somos fracos e a gente quer viver todo o tempo só para nós mesmos. Esse negócio de pandemia foi bom demais para algumas pessoas. Você ficar em casa, aí você bota aquele calçãozão enorme, aí senta naquele sofá, né, sem camisa, aí liga a televisão para o culto, aí senta lá, os pés em cima da mesa lá, comendo a pipoca e o culto rolando. A reverência, né? Deus sendo louvado, você... Aí passa o menino, tudo bem, menino? Estou vendo o culto. Sabe essa coisa? Virou isso aí. É muito bom. Porque é totalmente indiferente. E o nosso egoísmo, ele vai a esses estágios de indiferença, né? É diferente. Já a presença não, meu irmão. Você sair de casa, né? Chegar aqui, sentar reverentemente nesse lugar, ouvir Deus falar, adorar o Senhor, estar perto de outros irmãos. É outra história, a gente sabe disso. Não desmerecendo de maneira alguma quem tem que estar em casa nesse período. Não, de maneira alguma. A gente sabe que tem pessoas que estão muito aflitas para estar aqui conosco e não podem. Eu estou falando daqueles que podem estar e não querem. Então é porque a vida cristã está incompleta. Porque a vida cristã se completa quando? A conversão, abandono tudo, sigo Jesus, e quando tenho prazer na comunhão com meus irmãos, porque sei que esse lugar é um lugar onde ele existe, porque Jesus pagou um preço para que ele existisse. É por isso que ele existe. Porque Jesus pagou um preço para que ele existisse. Então o culto, meus irmãos, é uma coisa sagrada. Tem para vocês a história do Martin Lloyd Jones? Eu tenho que contar. Se eu já contei, eu conto de novo. Martin Lloyd Jones, chegou um momento, a igreja dele, os cultos eram pela manhã. Na Inglaterra, os cultos são pela manhã. E no momento que ele ia para os cultos e não via os irmãos. A igreja dele era grande, mas muito poucas pessoas. E ele chegou para um dos líderes, um diácono, e perguntou: meu irmão, o que está acontecendo? Estou sentindo tanta ausência de irmãos. Pastor, o senhor não sabe que a gente está no verão. E, sim, no verão, as pessoas, elas, no domingo, costumam aproveitar aqui na Inglaterra para ir para a praia. Ele, tá. Quer dizer que eles vão para a praia, eles vão no domingo, no horário do culto. Aí o pastor perguntou: mas não podem ir depois? Não, é porque o horário da manhã é o mais animado. É o horário mais cheio, a praia mais festivo. Depois do culto já fica mais calmo, mas não gosta da movimentação. Tá legal. Quando foi no culto seguinte, né, veio um maior grupo de pessoas e o Martin Lloyd Jones disse o seguinte: meus irmãos, quando vocês estiverem aflitos, quando vocês estiverem angustiados por qualquer coisa, quando um ente querido de vocês estiver doente ou chegar a morrer, quando um vazio no coração de vocês aumentar, quando uma frieza espiritual bater bem forte, vocês não conseguem nem orar, quando vocês ouviram a palavra e não sentirem nada, quando em casa a família estiver toda desestruturada, houver discussões familiares, discussões no trabalho, quando essas coisas acontecerem, não esqueçam, vão para a praia. Vão para a praia. Não sejam incoerentes. Vão para a praia. Porque se a praia é o lugar
onde vocês acreditam que é a fonte semanal de alegria de vocês, então não venham para cá. Quando essas coisas acontecerem, meus irmãos, não sejam incoerentes, corram para a praia. Compreendem isso? Ele não está dizendo que é pecado ir para a praia, tá? Ele está dizendo que é incoerência você chamar esses lugares, esses ambientes, de mais prazerosos do que o lugar onde o Senhor. Amém? Então, para concluir, vamos concluir. Você sabe que realmente teve um encontro com Jesus quando a sua forma de enxergar a vida mudou. A sua forma de enxergar a vida mudou. Você vê diferente. Porque a palavra de Deus que você lê e ouve tem curado as enfermidades da sua alma. Isso faz você ver a vida diferente. E as pessoas que te conhecem, quando você teve um encontro realmente com Jesus, as pessoas que te conheciam antes, quando elas te veem, elas dizem: você está quê? Diferente. Rapaz, se você nunca ouviu isso, o negócio está feio. Você tem que ouvir um dia alguém dizer: rapaz, mas não é fisicamente, né? Até fisicamente. Quando a gente se converte, a gente muda fisicamente. A gente fica mais bonito. É sério. Nosso olhar é mais bonito. Eu conheço pessoas que quando começaram a visitar a gente, a cara feia assim. Depois o evangelho foi tocando, o cara foi ficando bonito. Olha para essa mais bonito. Vai ficando mais bonito. Se você reconhece que ainda não teve esse encontro, então, meu irmão, minha irmã, hoje o dia. É esse o momento. Não se sinta pensando: poxa, mas eu estou na igreja há muitos anos. Tempo. Se você não sentiu ainda uma transformação, é porque você necessita de uma transformação. Eu cresci no evangelho, meus pais me trazem para a igreja desde pequeno. Isso não é absolutamente nada. O encontro com Jesus é um encontro com Jesus. É os olhos que eram cegos voltando a ver. Ou os olhos que eram cegos finalmente vendo que aquele homem era cego de nascença. Por isso que eu usei esse texto. Que a gente não tem nada. Então ele pode trazer vista a você. Ele pode te trazer uma perspectiva diferente de vida e uma perspectiva espiritual, para que você reconheça as coisas que te cercam. Se isso não aconteceu ainda, peça ao Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, nesse lugar, porque tu disse isso. Onde dois ou mais estivesse, o Senhor estaria. Eu peço que o Senhor hoje toque a minha vida. Você deixou realmente tudo para trás depois que se encontrou com Jesus? Estou falando agora com quem já teve um encontro com Jesus. Deixou realmente tudo para trás? As portas, as pontes foram destruídas, os barcos foram incendiados? Como diz o poeta, né? O passado é uma roupa que não lhe cabe mais. Porque o convite de Jesus é para que a gente siga em frente. Amém? O dia que nos interessa para Deus é esse dia de hoje. O passado a gente não pode mais fazer nada com ele. Nada. O futuro não nos pertence. Hoje. E no hoje, o Senhor Jesus diz para você mover ele é diferente. É seu desejo, meu irmão, para concluir, estar para sempre com Deus? Amém? Esse amém me mostra que poucas pessoas. Se você tem esse desejo, você tem que falar. Se eu dissesse: eu tenho R$100 para você no final do culto, quer? Você, opa! Você tem o desejo de estar com Jesus para sempre? Amém? É esse amém que eu quero. Esse amém de força, esse amém de fome. Está sentindo fome? Eu quero comer. É assim? É essa fome e sede que a gente tem que ter de Jesus. Então você tem essa sede, você tem essa fome, você tem. Então, meu irmão, naturalmente você quer estar entre os seus irmãos. Naturalmente. Ele disse que se manifestaria entre nós. Onde é que eu vou ver Cristo? Eu vou ver Cristo dos meus irmãos em Cristo. Você tem prazer em ter um dia a expectativa de uma experiência no céu? Então você tem que ter experiências na terra. E uma das maiores experiências na terra de céu é o culto. É o que mais parece com o que a gente vai vivenciar.
para sempre. Uma das coisas que acontece com quem foi alcançado pela misericórdia de Deus é que essa pessoa se torna misericordiosa. Eu poderia ter abandonado a igreja 1 milhão de vezes, pelo número de decepções, frustrações, pessoas difíceis. Mas o problema é que eu fui alcançado pela misericórdia. E quem foi alcançado pela misericórdia torna-se misericordioso também. Então, quando eu vejo pessoas difíceis na igreja, elas não são empecilhos para eu vir à igreja, de maneira alguma. Porque como eu fui alcançado pela misericórdia, eu tenho misericórdia dessas pessoas. Ter misericórdia é dizer, Senhor, essa pessoa necessita de Ti tanto, mas tanto, tanto, que ela age assim. E essa pessoa torna-se alvo das minhas orações e não da minha repulsa. Porque se nós formos procurar ambientes onde as pessoas sejam plenas, não há nenhum na terra. Esse ambiente será encontrado no céu. Porque de lá o pecado já foi definitivamente extirpado. Mas aqui é lugar de exercer misericórdia. Então, meu irmão, se um dia você vê o seu pastor cometendo um erro, eu peço a você, tenha misericórdia de mim. Como muitas vezes eu vejo vocês cometendo erros e procuro ter misericórdia de vocês. E assim a gente vai tendo misericórdia uns dos outros. E a igreja é uma casa de misericórdia. Amém? E quando você se põe de juiz dos outros e diz, eu não vou mais não, porque fulano é desse jeito, porque Beltrano é daquele jeito, você está dizendo, mas eu não sou. Quando eu digo ao Senhor, julgue aquele, eu estou dizendo, julgue a mim também. Por isso, quando aquela mulher foi pega em adultério, Jesus disse, quem não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Quem não puder ser julgado. Todo mundo pensou, opa, sujou, porque nós também estamos debaixo de julgamento, todos nós. Bem? Portanto, amamos a igreja porque ela tem pessoas pecadoras, como nós. E amamos a igreja porque tem pessoas buscando santidade, como nós. Quais são as três coisas? Estão lembrados? Primeira, uma coisa eu sei. Eu era cego, agora vejo. Segunda, uma coisa eu faço. Abandonando tudo que ficou para trás, eu sigo em frente com Cristo Jesus. Não admita que o diabo diga que você era o que você era. Você agora é filho de Deus. E uma coisa peço. Você vai pedir isso? Eu quero estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias. Eu quero envelhecer vindo para cá. Se eu ficar velhinho, meus filhos estão aqui, 3 deles. Quando eu ficar velhinho, que eu não puder andar, vocês me arrastam para cá. Não porque eu preciso ser arrastado, mas porque eu quero estar aqui. Quero estar aqui. Então vocês me tragam. Bem velhinho, eu vou sentar naquela cadeira ali e ficar ouvindo pregação, ouvindo louvores, porque foi uma coisa que eu pedi ao Senhor. Você pediu isso também, você vai poder buscar. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Você ouviu hoje? Fale com Deus, por favor. Meu irmão. Oh, Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que nós podemos lembrar do que significa a vida cristã. Sei que tem muitas pessoas aqui, ó Pai, que por um momento estavam estagnadas espiritualmente, talvez, e que elas necessitavam muito ouvir Tua voz, que elas possam recebê-la de bom grado. Que o Senhor deseja fazer maravilhas na vida deles. Abençoa também aqueles que ainda não assumiram um compromisso maior contigo. Ó Deus, que o Teu Espírito convença do pecado, conduza ao arrependimento e leve a uma nova vida.
em nome e por amor de Jesus. Assim nós te agradecemos por tua palavra. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Quero convidar a irmã Milena aqui à frente. Milena, né? Para nos ajudar. João Vitor, por favor. Cadê o João Vitor? Por favor, João Vitor, nos ajuda aqui. João Vitor, pega lá para limpar a mão das pessoas lá. O Nilton pode nos ajudar aqui com a Milena, por favor? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, meus irmãos. A ceia do Senhor, ela é um memorial, ou seja, ela é uma lembrança do que Jesus fez por nós. Essa lembrança é do sangue do Senhor Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário, pagando o preço por nossas vidas. Seu corpo que foi moído pelos nossos pecados, para que nossos corpos um dia fossem transformados. E todo aquele que nele crê, o Senhor Jesus disse, que todas as vezes que participassem desse momento, lembrariam do que ele fez, mas também lembrariam que um dia estaremos realizando este momento com ele, na presença dele. Então é uma coisa extremamente gloriosa. E nós também lembramos quem pode participar da ceia do Senhor. Todo aquele que depois que creu, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque creu. Creu no Evangelho, creu na palavra, creu em Jesus. Mas também diz que nós devemos estar em paz com todos. Se você não está em paz com alguém, você pede perdão ao Senhor, resolva a sua situação com aquela pessoa, se for possível, e participe da ceia do Senhor. Amém? Vamos então, nesse instante, pedir ao Espírito Santo que sonde os nossos corações para participarmos desse. Amém? Deus seja louvado. O João Vitor vai higienizar a mão de vocês na frente. O irmão Nildo e a irmã Milena vão servindo a ceia. Bom? Vocês vão seguindo o João Vitor, viu? Meu Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, a único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. A palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios, no capítulo 11, os versos 23 e 24. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos todos o pão, lembrando do sacrifício do Senhor Jesus. Vamos orar com o irmão João Vitor. Amém. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nós estamos anunciando que Jesus virá. Amém? Um dia os céus se abrirão e a sua glória se manifestará. E todos os seus estarão para sempre com ele. E vamos todos ouvindo, celebrando isto. Vamos orar com o irmão Eli. Ó Deus, nós não merecemos nada que o Senhor fez pela gente, Senhor. Mas o Senhor foi lá e derramou seu sangue por nós. E nós vivemos nossa vida por causa disso, Senhor. Seremos salvos por causa disso. E oramos
eternamente gratos e te adoraremos por causa disso, Senhor. Grande és tu, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa graça imerecida. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Vamos concluir adorando ao Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei. Pois não há sentido, a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar meu coração. Sei que é árdua a caminhada, só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a ti. Senhor, segura minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa, Pai. Bonito é quando a igreja canta. Uma coisa me ajuda na direção. Permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Assim que você sair por aquela porta ali, começam as tentações para você loucamente abandonar os caminhos do Senhor. Assim que você sair por ali, assim que você terminar a sua oração, na verdade. É por isso que esse é um lugar de refúgio, que a gente precisa estar constantemente, sabe? Porque a gente se fortalece aqui, quando a gente sair ali, começa tudo de novo. A batalha recomeça. Por isso que essa canção diz, é longa a caminhada. O Senhor precisa nos sustentar, senão a gente não vai conseguir. São muitas influências de fora, são muitas coisas dizendo que isso aqui não faz sentido. O que não faz sentido é o que está lá. E o que faz sentido é o que está aqui. Amém? Vou orar, logo após você senta e pede pela sua semana e vai em paz para casa, celebrar com o seu pai, se você ainda o tiver, esse dia especial. Obrigado, Senhor, por tua graça, misericórdia e amor derramado sobre nós nesta manhã. O Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Sente, faça a oração pedindo pela sua semana.